Gente, boa tarde. Eu agradeço, em nome de todo o grupo, o convite para estar aqui presente. Agradeço o Marcos, Célia, Arlindo, Bruno, pelo convite de estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade muito grande da Universidade de São Paulo pensar na ciência útil em termos sociais. É a última apresentação, vou tentar ser breve, mas não prometo ser muito breve. E, enfim, o nosso eixo é o eixo de meio ambiente, coordenado pela professora Ana Maria Nusdeu, que está aqui, da Faculdade de Direito, e por mim, Jean Paul Metzer, do Instituto de Biociências. E eu vou continuar na mesma provocação que o professor Cardoso fez, que ele falou que a energia é o mais importante. Eu vou dizer aqui que o meio ambiente é a base de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. É uma brincadeira, mas, enfim, esse bolo de noiva, como é conhecido esse esquema que faz uma divisão das ODSs em função de uma base, onde a base está mais ligada aos objetivos ambientais, que sustenta os objetivos da sociedade, que sustenta os objetivos de desenvolvimento sustentável da economia, mas, enfim, obviamente, todos esses ODSs, eles dialogam, dependem um dos outros, mas, com certeza, é fundamental que a gente tenha sustentabilidade ambiental para ter, então, sustentabilidade em todos os outros níveis. Quando a gente pensa em meio ambiente, muitas vezes a gente pensa no impacto que o homem faz sobre esse ambiente, e a gente vê no noticiário, no dia a dia, questões de desmatamento, de queimada, de aquecimento climático com extremos climáticos, com eventos extremos que levam a deslizamento, enchentes, tempestades de poeira. Então, a gente tem um aspecto negativo muito forte quando a gente está pensando no impacto que o homem tem sobre o meio ambiente. Por outro lado, eu acho que a questão de meio ambiente remete à natureza, remete à biodiversidade, remete a recursos hídricos, água, lugares paradisíacos como Fernando de Noronha. A gente sabe hoje, mais do que nunca, que a nossa saúde depende da saúde do ambiente, que a gente precisa estar dentro desse conceito de saúde única, a gente precisa cuidar da saúde dos animais, do ambiente, para então ter a nossa saúde também garantida. Ou seja, a gente também tem um conjunto de elementos positivos que estão relacionados com a nossa interação com a natureza. E existem diferentes formas de nos relacionarmos com a natureza que depende dos valores que estão pautando essa relação. Muito recentemente, esse ano mesmo, o IPBS ele fez uma revisão dos valores que estão relacionados com esse contato que a gente tem com a natureza, e eles consideram valores mais antropocêntricos, ecocêntricos, cosmocêntricos ou pluricêntricos, e eles dividem isso em 4 grandes visões: de viver da natureza, num sentido mais de exploração antropocêntrica, viver na natureza, pensando como que a gente interage com esses locais e gera o nosso bem-estar, nossa saúde, viver com a natureza, no sentido de respeitar as outras espécies, cuidar das outras espécies, no sentido mais ético, de valores intrínsecos, e, finalmente, viver como natureza, reconhecendo que essa distinção, essa dicotomia homem-natureza, ela provavelmente não existe, o ambiente que a gente vive, a natureza, já é um reflexo da nossa cultura, e o mais importante é a gente pensar em viver em harmonia com essa natureza. Mas, basicamente, se estamos explorando, cuidando ou buscando essa harmonia da convivência com a natureza, a gente tem valores que estão por trás dessas relações, e tudo isso permeia, digamos, esse tema da biodiversidade e do meio ambiente. Para pensar esse tema, a gente chamou uma equipe aí formada de 12 pessoas, além da Ana Maria e de mim, de eu mesmo, e nós pensamos em nomes que já estejam relacionados com subtemas dentro de meio ambiente, como clima, oceanos, biodiversidade, conservação e restauração, e governança. Então, a gente tem uma equipe aí de 6 pesquisadoras, 6 pesquisadores, de 9 institutos, com um bom equilíbrio também de pesquisadores mais jovens e pesquisadores mais sêniores. E não fizemos 5 reuniões, mas fizemos 2 ou 3 reuniões que foram muito produtivas, e a partir disso é que eu vou apresentar aqui
um gostinho das nossas discussões. Mas antes de entrar no tema em si, eu queria mostrar alguns dados, na verdade 2 slides com dados sobre a produtividade científica relacionada com essa questão das ciências ambientais. Esse é um dado brasileiro de produção, o eixo X é um eixo de número de citações por artigo, o Y é de número de artigos, e a gente percebe aqui que a área ambiental ela não produz tantos artigos quanto outras áreas, como, por exemplo, a medicina, que produz muita pesquisa, muitos artigos, mas, por outro lado, se a gente olhar no eixo X, a gente pode perceber que essa é uma área onde o Brasil produz artigos que são altamente citados, né? Então, a área ambiental é uma das áreas onde a gente tem mais citação por artigo. Eu acho que isso é bastante interessante. E, obviamente, que a USP é a universidade dentro do Brasil que mais produz. Esse dado daqui é da USP, de 2012 a 2021. Temos aí por volta de 10 mil publicações, 10 mil autores, uma variedade de assunto muito grande, então a gente trabalha com tópicos muito diversos. E, muito importante, que a gente tem aí uma média de citação de 16 citações por artigo. É uma média muito alta, ou seja, a gente faz pesquisa de alta qualidade na área ambiental aqui dentro da USP, e eu acho que isso é totalmente louvável. No entanto, o recorte que a gente vai fazer aqui, e eu vou fazer um recorte que não é exaustivo, que é um recorte que a gente discutiu dentro do grupo, a gente vai dar alguns exemplos dessa pesquisa que tem implicação ou que teve implicação em termos de política pública. Então, são ilustrações, né, não é exaustivo, e eu vou começar, então, pela questão do Código Florestal. Não sei se todos sabem, mas o Código Florestal é a lei de proteção da vegetação nativa, é a lei mais importante que protege vegetação nativa em áreas particulares. Mais de 55% da cobertura vegetal do Brasil depende dessa lei para ser protegida. E ela, enfim, a gente tem várias versões do Código Florestal, de 1934, 65, e muito recentemente, em 2012, a gente teve uma revisão com uma participação fortíssima de pesquisadores da USP e de outras, tentando pautar essa mudança com evidências científicas. Hoje em dia, na estimativa aqui do grupo do Gerd, que está aqui, a estimativa é que a gente tem mais ou menos um déficit, ou seja, um passivo ambiental de 19 milhões de hectares, tanto de reservas legais quanto de áreas de preservação permanente, que precisam ser ou restauradas ou compensadas, gerando aí um potencial aí de mercado de carbono, de biodiversidade, de benefícios em termos climáticos, em termos de polinização para a produtividade agrícola enorme, né? Então, a gente tem um potencial muito grande, né, distribuído de forma heterogênea dentro do Brasil, de fazer essa restauração, mas o grande desafio é a implementação disso, como que a gente implementa essa lei, né? A gente não adianta ter leis boas se a gente não as implementa. E um exemplo de um projeto de pesquisa que foi focado nessa questão da implementação do Código Florestal foi o projeto temático, financiado pela FAPESP, coordenado pelo Gerd, com participação de vários docentes da USP, que fez uma ampla revisão de bases de dados, de normas legais, simulou uma série de cenários de aplicação, trabalhou junto com o governo do Estado, ora junto, ora contestando, mas apenas para dar um exemplo para vocês, assim, a gente pautou, eu fiz parte desse grupo, a gente pautou com evidências científicas diferentes artigos, na aplicação de diferentes artigos do Código Florestal, dentre eles o artigo 68, que é um artigo que dispensa de restauração aquelas pessoas que fizeram a supressão da sua vegetação nativa de acordo com a lei vigente na época, né? Seja 65, seja 1934. Mas o grande desafio para a gente aplicar esse artigo 68 era saber qual que é a cobertura que existia no passado, porque muitas vezes a gente não tem esse dado, não tem um dado cartográfico, não tem imagem de satélite ou foto aérea que permita retraçar. Então, para ser factível, né, a aplicação desse artigo 68, a gente fez, por exemplo, uma simulação, né, uma modelagem de vegetação estimada em 1920, que é essa figura que aparece no alto à esquerda. Mas isso é um modelo, né, com incertezas, mas, enfim, essa foi uma primeira contribuição para a gente entender, enfim, qual que era essa vegetação que existia no passado, que se aplicava à lei daquela época. Outro grande problema aqui dentro do Estado de São Paulo é que a gente tem,
não é um problema na realidade. A gente tem 18% de cobertura de área de cerrado, né, além da Mata Atlântica, e a aplicação do Código Florestal para o cerrado é muito controverso no sentido em que muitas pessoas entendem que o Código Florestal se aplica à floresta e não se aplicaria a sistemas savânicos ou campestres. No entanto, quando a gente fala de cerrado, o cerrado inclui, que a imagem que está aqui embaixo, desde áreas muito campestres até áreas florestais como o cerradão, e também isso precisa ser mapeado, precisa ser entendido. Então, esse foi um exemplo de trabalho que a gente fez tentando pautar a aplicação do Código Florestal. Segundo ponto que eu queria destacar aqui é a questão do manejo do fogo, né? O fogo sempre é visto, muitas vezes é visto como um vilão, né? Um impacto humano sobre o ambiente. No entanto, a gente tem biomas aqui no Brasil, no caso do Cerrado, do Pantanal, do Pampa, que são adaptados ao fogo, que são beneficiados pelo fogo e aonde a prática do fogo é benéfica. Então, aqui também a gente tem uma pesquisa de décadas dentro do Instituto de Biociências, a Vena Pivello, que está aqui, é a líder dessas pesquisas hoje em dia, onde a gente tem uma comparação de uma área onde você teve queima prescrita, ou seja, foi posto fogo de uma forma controlada e planejada, e outra área onde não teve essa queima prescrita, e a gente percebe que onde teve a queima prescrita, ou seja, a gente faz essas queimadas em pequenas escalas, essas áreas queimadas acabam funcionando como aceros, impedindo a propagação do fogo em eventos posteriores, a gente percebe que eventos, como a gente vê aqui em cima, que consomem praticamente toda uma área, como no caso da Chapada dos Veadeiros, não ocorrem mais. Né? A tendência é que a gente tenha queimadas, só que elas são de menor monta, né? Impacto uma área menor das áreas de conservação. Ou seja, fogo é uma forma da gente também fazer controle biológico. Uma outra questão também extremamente interessante é o controle de espécies exóticas invasoras, que são espécies que modificam o ambiente tanto estruturalmente quanto funcionalmente, interagem com as espécies nativas e muitas vezes levam essas espécies para a extinção. E para a gente poder controlar essas espécies exóticas, a gente precisa identificar quais são, fazer um plano de manejo. E aí também a gente teve muita interação da USP, junto com, aqui no caso, um grupo de trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, na escala estadual, que fez toda uma proposta aí de um programa estadual de controle, com uma lista oficial, que funcionou muito para a fauna, não tanto para a flora, mas eu destaquei aqui uma imagem que é o controle da Arcanthophenics, que é uma palmeira australiana, que é invasora e que a gente está fazendo a lição de casa, fazendo o controle dela aqui dentro do campus. Outro ponto extremamente importante, o licenciamento ambiental, que é a Resolução 1 do CONAMA, de 1986, extremamente importante, pautando a necessidade de você mitigar, reduzir, evitar, quando possível, ou compensar, quando não possível, os impactos ambientais de grandes empreendimentos. Isso vem sendo contestado por vários empreiteiros, no sentido da demora desse licenciamento sair, da efetividade desse licenciamento e assim por diante. E, principalmente nesses últimos 4 anos, a gente teve vários ataques, né, ou várias tentativas de flexibilização desse licenciamento ambiental. A USP, na Poli, em particular, tem feito vários estudos sobre efetividade, tem participado de audiências públicas, produzido notas técnicas, enfim, tem toda uma produção acadêmica da USP pautada no sentido de dar bases científicas para o entendimento da importância desse licenciamento e na proteção ou na melhoria desses mecanismos. Sustentabilidade é um tema que interessa a todos nós, mas para termos sustentabilidade a gente precisa ter indicadores, a gente precisa ter metas, né? E aqui a gente tem um exemplo de um projeto desenvolvido junto com a Prefeitura Municipal, pessoal da Faculdade de Saúde Pública e outras instituições, trabalhando na zona sul do município de São Paulo, que aí representa cerca de 28% do município de São Paulo, que é uma área onde há um potencial de expansão de atividades rurais, de hortas, da agricultura, enfim, uma questão mais forte aí de segurança alimentar. E, junto, então, com a Prefeitura, esse grupo conseguiu identificar 34 indicadores de sustentabilidade justamente para pautar esse trabalho da Prefeitura de São Paulo.
De forma similar, a gente está falando de mudanças climáticas que trazem uma série de eventos extremos, de inundação, deslizamento, etc. Mas para a gente entender a capacidade dos municípios de lidarem com essa questão da adaptação climática, a gente também precisa de bons indicadores. E aqui a gente teve um outro grupo da USP também que produziu esse Urban Adaptation Index, né, com vários critérios, e eles conseguiram mapear no estado de São Paulo qual que era o potencial dos municípios de lidarem com essas questões de eventos extremos ligados às mudanças climáticas e se adaptarem a esses eventos extremos. E o que a gente percebe é que 2/3 dos municípios não têm, ou têm uma baixíssima capacidade de adaptação, e o ponto positivo aqui é que os municípios mais populosos já têm muito mais instrumentos e políticas para lidar com esse problema. E, enfim, esse mapeamento é também um exemplo que mostra como que a gente consegue fazer um diagnóstico que vai, então, pautar políticas futuras para melhorar, digamos, essa nossa adaptação às mudanças climáticas. Vou passar muito rápido, a gente tem 2 exemplos aqui na vida na água, nos oceanos. Um exemplo é a expansão do Porto de São Sebastião, que conflitou com conhecimentos tradicionais das populações que moram e que dependem da bacia do Araçá. A UIO, CEBIMAR, IEA, CATRE da Unesco trabalharam junto com essas populações dentro de uma facilitação de processo de aprendizagem social, de diagnóstico e planejamento participativo, resultando nesse Plano Local de Desenvolvimento Sustentável da Baía do Araçá, que também está pautando políticas públicas. E o último tema que eu queria falar para vocês é essa questão do lixo do mar, extremamente importante, né? A gente não tem, mas a gente precisa de política pública para lidar com essa questão do combate do lixo no mar, e também esse grupo também do IOUSP, do IA, da CATRE e da Unesco, também estão trabalhando no sentido de estabelecer esse plano estratégico de monitoramento e de avaliação do lixo no mar e incluíram esse tema dentro do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e na criação da rede Oceano Limpo, ou seja, mais uma iniciativa mostrando a importância não apenas da pesquisa, mas da pesquisa que tem um impacto social feito por pesquisadores da USP. Estou acabando, e eu queria fazer um comentário geral, a gente ainda não conseguiu discutir isso muito detalhadamente, mas a impressão que a gente tem pesquisa de alta qualidade, a gente tem pesquisa de impacto social, mas grande parte, ou quase toda essa pesquisa, ela depende de esforços individuais, ela está relacionada com esforços individuais. Se a gente quer, de fato, dar mais protagonismo da USP para essas questões sociais, é necessário fazer um esforço de institucionalização dessas relações da USP com a sociedade, e que isso, eu acho que o João ele colocou muito bem na apresentação dele, tem que ser de forma bidirecional, ou seja, a gente tem que entender essas flechinhas saindo da USP, né, esse conhecimento da USP indo para a sociedade, mas a gente precisa também entender qual é esse conhecimento não acadêmico que a sociedade também contribui para a co-construção das soluções. E pensando que, para chegar na política pública, não é apenas uma questão de preencher uma lacuna de conhecimento que chega nas evidências que vão pautar essa política pública, mas a gente também tem uma lacuna de implementação, e essa lacuna de implementação ela depende de uma forte interação com o setor governamental, daqueles que fazem a política pública. E, por fim, o último slide. Aqui é uma questão que a gente pode discutir mais para frente. Eu acho que para a gente conseguir institucionalizar essas relações da ciência com a sociedade, para a formulação de política pública, a gente precisa de agências, de instituições de borda, tem toda uma literatura internacional sobre essa questão de instituições de borda, que são instituições que trabalham na conexão de conhecimentos distintos, que permitem, então, valorizar, no caso dessa borda entre ciência e política, valorizar a pesquisa de impacto social, gerando espaço e tempo para colaboração, condições para a gente ganhar a confiança dos diferentes atores, que estimula a abordagem coparticipativa, a transdisciplinaridade, e, finalmente, onde a gente possa fazer uma pesquisa orientada à missão, com demanda pública, onde a gente quer chegar nesse CRELE, né, que é uma pesquisa que tenha credibilidade, relevância, legitimidade para, então, embasar a política pública de forma conjunta. Passei um pouquinho no meu tempo, mas eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Jean. Já fica aqui.